E aí, meus queridos do sétimo, bom dia. A gente vai entrar no assunto, dando continuidade ao nosso assunto. A gente vai ver um pedacinho hoje. A gente começa de proporção. E eu tinha dito, acho que no começo desse assunto, do que uma definição de razão e proporção. A gente viu umas razões, a gente começou esse assunto com razões, com algumas razões especiais, que foi mencionado nos vídeos passados. E agora a gente vai ver proporção. E aí, uma definição bem básica do que seria uma proporção é isso aqui, ó, é a igualdade entre duas razões. Imagina que eu tenho uma razão A sobre B, aqui vai envolver números lá para frente, a gente vai colocar números, tá? Mas imagina que a gente tem uma razão aqui, ó, um número sobre o outro, e uma igualdade e um número sobre o outro, tá? Então isso aqui tudo é uma proporção, A sobre B igual a C sobre D. Isso aqui é uma representação de proporção. Ou ainda posso representar assim, ó, A, duas bolinhas aqui como se fosse uma divisão, B, uma igualdade, depois o C, ó, o C e o D como se fosse um símbolo de divisão, tá? E aí eu posso representar assim. Porém, é muito comum vir nesse primeiro modo aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui, tirar agora, tirar essa internet. Então, vê só. E aí a gente agora já tem consciência do que seria uma razão, tá? É um número pelo outro, onde de baixo tem que ser diferente de zero. Quando eu tenho duas razões e uma igualdade aqui no meio, uma igualdade aqui, a gente sabe que isso aí é uma proporção. Ou a gente pode representar assim, tá? E aí, isso aí, o começo que tem na página 260 e 261 é referente justamente a isso. E na parte 4 a gente vê uma propriedade fundamental que a gente pode, na verdade, a gente vai resolver muitas das questões por essa propriedade aqui. Eu ia arriscar, mas não vou. Essa propriedade aqui que tem dizendo o quê? A multiplicação dos meios, esses dois termos aqui, B e C, ó. Esses dois termos aqui a gente fala de meios, tá? Isso aqui são os meios. A multiplicação dos meios dos termos B e C é igual à multiplicação dos extremos, tá? Isso aqui são os nomezinhos que a gente dá a esses termos da proporção. Deixa eu ver qual é a página que tem isso aqui. Na página 262. Ou seja, para que exista uma proporção, para que a proporção exista, a multiplicação desses dois tem que ser igual à multiplicação desses dois. Ou seja, a multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. A gente vai fazer isso aí, um exercício que envolve isso aí lá na frente, tá? Partindo aqui para os exemplos, é justamente isso que eu queria falar. Vê, no exemplo 1 na página 262, página 262, o exemplo 1, ele dá uma sequência de números, ó. Usando a propriedade fundamental, que é essa daqui, ó, verificar se os números 3, 7, 12 e 28, essa sequência aí, formam nessa ordem aqui uma proporção, tá? Nessa ordem, ou seja, como é que a gente responde isso aqui? 3, o número 3 está para 7, assim como o número 12 está para 28. Essa é a ordem que a gente resolve para ver se isso aqui está numa proporção ou não. O 3 vai estar para 7, assim como o 12 vai estar para 28. E aí a gente vai usar justamente essa propriedade, os meios, a multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. E aí a gente fazendo aqui a multiplicação, ó, 12 vezes 7, 7 vezes 2 vai dar 14, fica 4, sobe 1, 1 vezes 7 vai dar 7, com mais 1 dá 84. Então aqui vai dar 84. E a multiplicação aqui dos extremos, 28 vezes 3, 8 vezes 3, 8 vezes 6 vai dar 24, fica 4, sobe 2, 2 vezes 3 vai dar 6, com mais 2 dá 8. Então aqui também deu 84. Isso aqui é uma verdade
Então, isso aqui, a gente pode dizer que é uma proporção seguindo a ordem que foi dada, ou seja, 3, 5, ou 3, 7, 12 e 28. A gente pode dizer que isso aqui é uma proporção. Como isso aqui não seria uma proporção, se por acaso em algum outro momento, talvez eu mudasse essa ordem, aí eu não tenho certeza só fazendo, tá? Se por acaso fosse 3, 12, 7 e 28, aí a gente deveria fazer 3 está para 12, assim como 7 está para 28. E faz a multiplicação dos extremos, dos meios com os extremos, tá? Aqui, essa igualdade aqui tem que dar certo. Se por acaso aqui desse triângulo, é porque a proporção ainda existe. Porém, se desse números diferentes, aí a proporção seria, não existiria a proporção, tá? Falando sobre, dando continuidade no exemplo 2, ó. Deixa eu só, no exemplo 2, já está resolvido, mas não custa nada a gente ir. Qual é o valor de x na igualdade? Então ele tem uma proporção aí onde o numerador, o primeiro é x mais 1, o denominador é x menos 1 e o outro lá tem 1 meio. E para a gente fazer isso aqui é o exemplo 2. E para a gente fazer isso aqui, o produto dos extremos com os meios, ou o produto dos meios com os extremos, tá? A gente multiplicando aqui, ó, vai ser 1. Esse 1 aqui multiplicado por x menos 1 vai ser igual a isso aqui, ó. 2 multiplicando x mais 1. Como esse 1 multiplicado por x vai dar x, mais com menos vai dar menos, 1 multiplicado por 1 vai dar 1, tá? Eu fiz aqui a distribuição, mesmo vai acontecer aqui, ó. 2 multiplicado por x vai dar 2, mais com mais dá mais, 2 multiplicado com 1 vai dar 2. E aí a gente tem uma equação, uma simples equação aí, né? A gente pode passar esse x positivo para lá, vai ficar menos x, e esse 2 positivo vem para cá, negativo. Então vai ficar menos 1, que ele está aqui no primeiro membro, deixa ele aqui, esse 2 vem para cá, negativo, o 2x que está no segundo membro permanece, e esse mais x vai para lá, menos x. Somando dois números negativos, a gente tem outro negativo. 1 mais 2, a gente tem menos 3 aqui, ó. E aqui 2 menos 1, 1. Então x vale menos 3. Opa! Ah, meus queridos, aqui é um 2. Desculpa aí. Mas serve de exemplo isso aqui, tá? Serve de exemplo, porque aqui seria um 2. Eu estou vendo aqui agora. Aqui seria um 2. Aí a resposta que está no livro daria menos 4. Mas aí eu coloquei menos 1, mas isso aqui serve de exemplo. Então eu vou apagar aqui. Não vai ser o exemplo 2. Então percebo que o exemplo 2 que está na página 263 foi feito desse mesmo modo. Só que a resposta é diferente porque no livro aqui o denominador seria um 2. E o meu tinha colocado 1. Mas o modo de se fazer a mesma coisa. A terceira questão utiliza a mesma propriedade fundamental, meios pelos extremos, produto dos meios com o produto dos extremos. E aí a gente vai fazer a primeira questão, vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Questão 1 da página 265. Foi dada uma sequência de números aí. São dados em cada item 4 números em uma determinada ordem. Use a propriedade fundamental das proporções e verifique se esses números na ordem dada formam proporção. Ou seja, na letra A a gente tem 8, 20, 32 e 80. E aí, ó, o primeiro número 8 vai estar para 20, assim como o outro número 32 vai estar para 80. Utilizando essa propriedade fundamental aqui, ó, 20 multiplicado por 32 tem que ser igual a 8 multiplicado por 80. Então, essa multiplicação aqui eu posso colocar o 0
O dobro de 32 é 64, tá? Então deu 640, 8 vezes 8 vai dar 64 e esse zero vem junto. Então isso aqui, como sendo uma verdade, 640 é igual a 640, isso aqui é sim uma proporção. Então vejam que foi dado uma sequência, a gente tem que seguir essa ordem aqui, ó, 8, 20, 32 e 80, o 8 vai dar para 20. Ainda poderia escrever isso aqui, ó, de uma outra forma, utilizando isso aqui, ó. O 8 vai estar para 20, assim como o 32 vai estar para 80. Mas aí você observa que, para utilizar, se for feito desse jeito, para fazer assim, a gente vai ter que seguir a ordem como se aqui fosse A e B, C e D. Aí seria A vezes D, C vezes D, B vezes C, isso. Seria um pouquinho mais complicado. E aí, vamos fazer aqui a terceira questão. Vamos pegar um exemplo aqui da terceira questão. Terceira questão, vamos pegar vamos pegar a letra D. Letra D, a gente tem aqui x mais 6 no numerador, no denominador x menos 6 vai ser igual a 2/3. E aí, utilizando a propriedade fundamental, a gente tem que 2 vai multiplicar esse denominador, x menos 6, vai ser igual a esse denominador 3, multiplicando o numerador x mais 6. Para a gente descobrir o valor de x aqui, ó. Fazendo a distributiva, 2 vezes x vai dar 2x, mais com menos dá menos, 2 vezes 6 vai dar 12, a igualdade, 3 vezes x vai dar 3x, e 3 vezes 6 vai dar 18. A gente montando, ajeitando aqui a nossa equação, esse mais 3 vem para cá negativo, e esse menos 12 vai para lá positivo. Então vai ficar, não, vou fazer o inverso. O inverso é melhor porque a gente não precisa depois multiplicar. Esse mais 2 vai para lá, menos 2, vai para lá trocando, e esse mais 18 vem para cá, menos 18. E aí fica menos 12, menos 18, vai ser igual a 3x menos 2x. E aí a gente resolvendo isso aqui, ó, vai dar menos 30. E 3x menos 2x vai dar 1x. E aí a gente descobre o valor do x, que é menos 30. Beleza, meus queridos? Então, a gente viu por enquanto um pedacinho de proporção. Beleza? Qualquer dúvida que tiver em relação a isso aí, pergunta lá.